Boa noite, queria agradecer a presença de vocês. Eu sou a Valéria Copelli Cassiolato e queria agradecer nossos patrocinadores, o Banco de Acoval, a Norfil, Ouribank e Gera Maranhão. Este evento é uma realização do Centro Cultural Biblioteca Doutora Cláudia Eppelman, PRONAC 220407, cuja produção é com incentivo fiscal, federal, Ministério da Cultura, Lei Rouanet. O nosso objetivo é criar e desenvolver eventos e atividades culturais que contribuam para a arte e cultura do Brasil. É com satisfação que agora, hoje, vamos fazer um evento relacionado ao mês das mães, da Itman. E temos aqui com a gente o Breno Lerner. O Breno realiza eventos de gastronomia na Unibis, é autor de diversos livros sobre gastronomia judaica, artigos e matérias de revistas e sites e programas de rádio e televisão com a história da culinária judaica. Apresenta o programa semanal A Cozinha da Itman e ministra aulas, palestras. O seu livro O Ganso Marisco e Outros Papos de Cozinha foi premiado como o melhor livro do mundo na categoria Food Literature e o mais aclamado prêmio da gastronomia no mercado editorial mundial. É influencer, tem youtuber, vários temas aí da história da gastronomia. E hoje vamos fazer a sopinha Yosh. E então o Breno vai fazer uma palestra, vai passar um filminho pra gente e depois tem a degustação da sopinha, tá uma delícia. Tem duas versões que a gente fez, uma veg e uma com galinha. Aí queria chamar, por favor, o Rabino Dove para dar umas palavrinhas aqui pra gente. Obrigado, Valéria. A Yiddish Mamre é um tema difícil de escrever. Contam de uma moça de um país bem pobre, terceiro mundo, chegou para Miami, primeiro mundo, entrou numa loja grande, supermercado enorme, e andando nas ilhas, nos corredores, viu escrito lá potato powder, pó de batata. Eu falei, o que é pó de batata? E a pessoa explicou, aqui nos Estados Unidos estamos tudo. Você pega água quente, mistura com pó e vira purê de batata. Uau, os Estados Unidos é tudo. Aí passou uma outra e viu lá, está escrito milk powder. O que é pó de leite? Aqui você pega o pó, você bota água quente e vira leite. É maravilhoso. Viu outro, estava escrito outra coisa. Maravilhoso, sabe? Aí passou ontem, estava escrito baby powder. Pode beber, mas não. Isso já é demais. Eu acho que é mais fácil fazer baby powder do que mommy powder. Pó de mama, isso não tem substituto, não tem como substituir, não tem igual. É realmente uma coisa incrível. Eu conheço uma família, pais, tem 4 filhos, todos são médicos. E ela sempre conta para minha mãe que quando os netos estão em casa, alguém se machuca, alguém tem um problema, para qual vai? 4 logo para a mamãe. Todos vão lá, porque ela consegue ajudar. Até essa ida chamar é difícil expressar, eu quero escutar um pouco, porque com palavras é difícil realmente passar o verdadeiro calor que ida chamar representa. Obrigado a todos e vamos lá. Obrigado, Valéria, obrigado, Rabino. Eu queria agradecer o convite que o Beit Rabá me fez, é uma honra estar aqui.
Belinha, não conhecia essa sinagoga, uma vergonha, que beleza de sinagoga que é essa aqui. E vamos falar da Ida Shemame. Um filho liga para a Ida Shemame e diz: mamãe, como você está? Eu estou bem, mas eu estou um pouco fraca porque eu não como há 3 dias. Mas por que você não come há 3 dias? Porque eu queria estar com a boca vazia quando você ligasse. Um filho liga para ele chamar e diz: está tudo bem? Ela diz: está. Ele diz: desculpa, foi engano. E a mais clássica é a Ida Shemame, que tinha 2 galinhas, uma ficou doente, ela matou a outra galinha para fazer um iur e curar a primeira galinha. A Ida Shemame é um mito, e eu vou mostrar para vocês que é um mito ashkenazi americano. O mito da Ida Shemame nasceu nos Estados Unidos, e eu vou contar mais uma coisa para vocês. No fim do século XX, ele morreu nos Estados Unidos. E morreu pela brutal eficiência das Ida Shemames. É uma história extremamente interessante. Mas antes disso, eu quero que vocês entrem no clima da Ida Shemame. E para isso eu vou fazer o seguinte: eu vou passar aqui um poema de um poeta judeu polonês chamado Itzik Menger. Ele foi um poeta que morava na Polônia, fugiu da Polônia, foi para os Estados Unidos e finalmente se radicou em Israel, onde ele morreu. Ele compunha somente, em Yiddish, e ele fez esse poema, que chama Uma Canção de Ninar, a história de uma árvore que perde todos os passarinhos. E eu não vou contar mais, eu vou passar para vocês. Vocês vão começar a entender o que o Rabino quis dizer com a Ida Shemame. Steht herein der Beugen, alle Vögel von dem Bäumen seinen sich zerfleuten. 3 Kind Misrach, 3 Kind Meire, und der Rest kein Durem. Und dem Bäumen gelost allein, gefahren dem Sturm. So wird zu der Mammen her, soll's mir noch nicht sterben, wenn ich mal meistens weh, bald ein Vogel werden. Ich will sitzen auf den Bäumen und will ihn verbiegen. Über Winter mit der Fräst, mit der schönen Nigen. Yam tari 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 tam. Yam tari 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 tam. So die Mame mit dem Kind und sie weint mit Tränen, lässt Cholile auf den Bäumen mir verfreuen werden. So die Mame, sie ist schon deine schöne Augen, und jeder Post und jeder Welt bin ich mir erfreuen. Wenn die Mame sie kreuen, sehr Gottes Willen, nimm sich mit a Schalikel, kennt sich noch markieren. Die Kaloschen durch sich an, es geht a scharfer Winter, und die Kutschmen nehm euch mit, weiß mir und wind mir. Yam tari 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 tam. Yam tari 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 tam. Und das Winter lenkt nehmen, du es an, du scheute, eure
will's nicht sein kein Gast zwischen alle Freunde. Wie Fliegel, es ist mir schwer, zu viel Sachen. Vor die Mame umgetan, ihr Fegelen Schwachen. Guck, ich träumig mir allein, in mein Mames Zeugen. So der Liedschaft mich gelost, wenn mir abfeugen. Heute weg steht am Bäum, steht eingebeugen. Alle Vögel vor dem Bäum, seinen sich zerfreuen. Yam tari 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 tam. Yam tari 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 tam. Eu não sei quantos de vocês falam Yiddish, mas isso é uma beleza, é um poema belíssimo. E a gente tem uma boa ideia do que é Aid Shemame. A pergunta é, quem é Aid Shemame? E é o que nós vamos ver agora. Em Provérbios 31, 10 a 31, tem um acróstico que define quem é a mulher virtuosa, a mulher ideal. Este Hail. Costuma-se falar isso no Shabat, o marido fala isso para a mulher. Vocês já viram isso? É muito bacana. Ele é um acróstico. Olha que bacana. Cada sentença dele começa com uma letra do alfabeto. Aleph, Beit, e assim vai indo, o alfabeto inteiro. E o que é isso? Está aqui. Essa é a mulher virtuosa, essa é a Aid Shemame. Está tudo em Provérbios, a gente não precisou inventar nada. Como sempre, a Torá tem a resposta. Aliás, Provérbios não está dentro da Torá, mas os livros sagrados têm a resposta. Sim? Sim. Tiveram uma ideia? Sim. Vocês se sentem, vocês têm tudo isso, não tem? Muito bem. Eu vou dar uma outra ideia para vocês da força da Aid Shemame nos Estados Unidos. Algum de vocês já ouviu a expressão Borscht Belt, o cinturão do Borscht? Muito bem. Na década de 20, tem as montanhas Catskill. Ficam pertinho de Nova York, mais ou menos a distância de Campos de Jordão. E mais ou menos eles têm a mesma situação. É um lugar para se passar um verão, um lugar muito fresquinho, muito gostoso. E os judeus que fugiram para os Estados Unidos e começaram a trabalhar lá, descobriram que existiam algumas coisas que eles nunca tinham ouvido falar. Por exemplo, férias. Era algo que quem morava no shtetl não fazia ideia do que fosse. Né? A gente descansava no Shabat e estava ótimo. E aí os judeus começam a passar férias nas Catskills. Iam de trem, depois abriu-se uma rodovia. E o fato, meus amigos, e é por isso que jocosamente o pessoal chamava de Borscht Belt, aqui ó. Porque, obviamente, todos os hotéis, e não eram poucos, existiu um hotel famoso, o Hotel Grossinger, um hotel de 4.000 quartos, tinha um campo de aviação próprio. Todos eles tinham teatros maravilhosos. E o Grossinger disse assim, a gente serve borscht, gelado ou frio, 24/7. E aí esse lugar ganhou o apelido de Borscht Belt, o cinturão do Borscht. Olha o que ele era. 538 hotéis,
mais de 50 mil quartos, 388 colônias de férias. Se diz assim, meu Deus do céu, não tinha judeu suficiente, tinha. Lotava. Vocês já devem ter visto um filme chamado Dirty Dancing. Sim. Passa-se lá. Mrs. Maisel. Mrs. Maisel também. A família sobe para passar as férias, a mocinha se apaixona com o professor de dança, e aí aquele forrobodó toda. Quer dizer, não bastasse ele ser pobre, ele era goi também. Né? Onde já se viu uma coisa dessa? Só que nem todos os judeus ficavam nesses lugares. Aqui é uma ideia do que era isso. Esse é o Grossinger. Piscinas, teatros para até 5 mil lugares. Não teve um comediante judeu da história americana que não passou por aqui. Jerry Lewis, todos eles. Esse teatro do Grossinger chamava Teatro Jerry Lewis. Né? Campos de aviação próprios, golfe. Gente, isto era o paraíso ao cubo. Né? Os judeus, e por que eles vinham para as Catskills? Porque outros lugares ainda tinham sérias restrições aos judeus. Grandes hotéis de Miami faziam anúncios dizendo "Good view, no Jews". Isso existia depois da Segunda Guerra, década de 40, 50, nos Estados Unidos. E as Catskills eram isso aí, só judeus. Tinha um hotel que tinha uma alameda toda de flores e tal, que era para namorar, para os jovens namorarem. Não preciso dizer que o local tinha 4 sinagogas. Né? Seria dispensável. Só que tinha tudo isso, e ele tinha uma outra coisa, que eram perto de 600 kukalein. O que é um kukalein? Isso, kukalein, traduzido do judeu inglês, é cook alone, cozinhe sozinho. O que era isso? Aí de Shemame não ia para um hotel comer aquela comida que sabe quem deu, fez numa cozinha que ela nunca viu. O que era o kukalein? Eram casinhas que você alugava quartos e elas tinham um número de fogões aproximadamente igual ao dos quartos. De forma que a Ida Shemame ia lá e cozinhava a comidinha dela para a família dela. Eles eram assim. Estão vendo? E a mulherada cozinhava. Agora nós vamos parar um pouquinho o PowerPoint e vamos tentar entender o que era essa Ida Shemame que tinha essa força. De num lugar que tinha 50 mil quartos, obrigar a ter uma casinha com fogão para ela cozinhar. Porque senão ela não ia. E se ela não ia, a família dela também não ia. Vamos lá. Enquanto a gente estava na Europa, ou nos shtetls, ou nas cidades, não faz muita diferença. A maior profissão do homem qual era? Estudar a Torá. Ele podia ser o que fosse, mas tinha que estudar a Torá. E o que acabava acontecendo? A barra ficava na mão da mulher. Ela administrava as finanças, ela cuidava dos filhos, ela cuidava da casa. Ela era aquela mulher virtuosa que as senhoras acabaram de ver. E o homem tinha a profissão dele, ou não. Ele podia simplesmente ser um yeshiva burra, né? E a mulher aguentava o tranco. Um dia, essa gente vai para os Estados Unidos. O grosso dessa gente foi para os Estados Unidos, né? A gente não pode esquecer que os Estados Unidos hoje tem um pouquinho menos de judeus do que Israel. Só um pouquinho menos. E eles chegam lá e a mulher judia diz assim: esse negócio não vai dar certo aqui não.
embora alguns homens judeus tenham feito verdadeiras fortunas, a gente sabe disso, conhece isso, o grosso dessa gente foi ser empregado em algum lugar. E teve as exceções que fizeram fortunas escandalosas, até fortunas escandalosas nos Estados Unidos. Mas o grosso desses homens foi ser empregado, foi ter um pequeno negócio, foi vender um barril de picles na rua. E a mulher olhou aquilo e disse assim: eu preciso salvar meus filhos. E o único jeito de eu salvar meus filhos é colocar eles na faculdade. Eles têm que, nessa terra aqui, eles têm que ser doutor ou eles não vão vencer. E todo esse mito da Yiddish Shemame que a gente conhece, nasce nesse momento. Que ela começa a proteger o filho e começa a cevar, literalmente, cevar, você sabe o que é o verbo cevar? Cevar o filho para ele chegar lá no fim como médico, engenheiro, advogado. E outra coisa não servia. Muito bem. Isso é o que elas fizeram. E aqui entre nós, fizeram muito bem. A ponto de quando começou uma lenda que para entrar nas 10 maiores faculdades americanas, Harvard, Stanford e por aí vai, o lema era: garanta o seu lugar, mate um judeu. Né? Porque os judeus inundaram essas escolas. E viraram grandes médicos, grandes engenheiros, grandes advogados. E aí aconteceu uma coisa muito triste. Eles ficaram tão grandes que eles não precisavam mais da Yiddish Shemame. Eles eram muito maior do que a Yiddish Shemame. E a mulher desses caras já não enxergava a sociedade americana com os mesmos olhos que a Yiddish Shemame. Então, por sua enorme eficiência, a Yiddish Shemame morreu. Ela cumpriu o papel dela e morreu. E quando a Yiddish Shemame morreu, os meninos começaram a ter outras profissões, começaram a se assimilar à cultura americana. Ainda existe Yiddish Shemame? Ainda existe, claro que existe. Ainda existe o mito da Yiddish Shemame? Ainda existe brutalmente. Mas aquelas umas que entre os anos 30 e 70, 80, empurrava o filho a qualquer custo, essa morreu. Ficou o mito. E é claro que a gente brinca, a minha mulher é uma Yiddish Shemame, as minhas filhas reclamam que ela é Yiddish Shemame e por aí vai. Mas, como mito, a gente tem que entender que ele ficou mais fraco. Ninguém precisa da Yiddish Shemame. Pode ser que os judeus da África no futuro precisem de uma Yiddish Shemame, quem sabe? Porque teve outros lugares do mundo, né, onde a gente teve yeshuvs grandes, como a Itália, que não precisava da Yiddish Shemame. Por quê? Porque o yeshuv da Itália é muito... Oi? Que já tinha mãe italiana. Ele já tinha a mãe dele. Vocês sabem a diferença entre a mãe italiana e a Yiddish Shemame. Mas não é só isso. A questão toda é que o yeshuv da Itália é um dos yeshuvs mais antigos, se não o mais antigo do Ocidente. Os judeus estão na Itália há 2000 e cacetada anos. Tanto é que o que aconteceu com a culinária, que é o meu negócio? Eles influenciaram e foram influenciados. Os judeus andaram pelo mundo inteiro, abrindo um parênteses na nossa conversa, carregando receitas e ingredientes. Quem vocês acham que levou o tomate para a Itália quando foi expulso da Espanha? Quem vocês imaginam que foi? E eu não lembro de nenhuma carta de agradecimento do governo italiano para os judeus. Os judeus levaram simplesmente o tomate, a pimenta e a abóbora para o sul da Itália. Vocês imaginaram a cozinha italiana? Sim. Não, e não é só isso. E quando a gente saiu do Egito, o que a gente levou? Galinha e cebola.
Vocês imaginaram a vida de uma Idishemame sem galinha? Você botar lá em números. Lembre-se do Egito, onde tínhamos de graça galinhas, alho, cebola e mais não sei o que lá. Está lá. É só ler direitinho. No gueto, quando pegavam as alcachofras e faziam a larrodia, porque era barato. Era. E a alcachofra é o símbolo da vida judaica, porque na hora que você come, ela é meio adocicada. Mas lá no fim ela tem um travo amargo, como a vida dos judeus. Né? Muito bem. Então é isso que aconteceu. E volto a dizer, é um mito que foi criado nos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo todo, né? Aonde tem judeu tem Idishemame, mas volto a dizer, agora é realmente só um mito. Ela não existe mais. Morreu. Podemos falar um Kaddish para ela de vez em quando. Mas algumas coisas ficaram e eu preciso compartilhar com vocês. Eu quero ensinar para vocês os 10 mandamentos das Idishemames para a festa. Isso só pode ser lido por Idishemame. Eu sou Idishemame honorário, eu posso ler e eu vou contar isso, e vocês têm que fazer um juramento. Vocês só vão contar isso para Idishemame. Vamos lá. 1. Sempre convide as pessoas mais jovens a sentar-se e fique em pé parada num canto, ou indo da cozinha para a mesa, por mais que os comensais convidem a sentar-se. Isso lembra alguma coisa para vocês? Nunca esqueça de anunciar que toda a refeição é de alto teor dietético, com apenas metade das calorias que sua Martenester teria usado. Não importa que estejamos falando de 8.000 calorias por 100 gramas ou não. Metade é metade. Né? E Martenester é uma coisa séria. Nunca siga o tradicional protocolo de separar os casais na mesa. Parte fundamental de qualquer boa refeição judaica é comentar em voz baixa, entre os cônjuges, os erros da anfitriã e os maus modos dos outros, ao mesmo tempo em que, voz alta, você elogia a comida. Tão logo estejam todos sentados, é a grande hora de perguntar ao seu genro médico se existe alguma relação entre as dores que você sente nas pernas e as 9 horas que você passou na cozinha preparando essa lauta seca. Essa é clássica. Porque somos todos Idishemames. Como de praxe, inicie com gefilte fish. Mas importantíssimo, nem quente nem frio, apenas morno. Nesse ponto, uma questão cerimonial. Por quem começar a servir? Indúbio, começa pelo Zeida. Depois, não interessa a ordem que você estabelece, os convidados vão pegar as travessas e passá-las do jeito que eles bem entenderem. Né? Não esqueça de insistir para todos, para se servirem mais de uma vez. Porque o gefilte fish foi feito de carpas vivas de um fornecedor que só você conhece. E que não importa o ponto de referência, fica do outro lado da cidade. Aqui eu tenho que abrir um parênteses. Quem aqui não tem a memória de carpas na banheira? Pulou para fora. Isso, e a gente ia lá e... Gente, não existe um judeu urbano no mundo que não tenha memórias de carpas na banheira. Eu chegava da escola, olhava as carpas, não precisava nem olhar o calendário. Ou era Pesach ou era Rosh Hashanah. A minha avó vem de Tzfat. E ela aprendeu a falar português ouvindo novela no rádio. Então ela dizia assim: você não vem jantar? Ó, Breno. Porque foi assim que ela aprendeu. A minha avó, a gente morava em Perdizes, ela ia na feira ali no Largo São Geraldo. E
havia negociações intensas com o peixeiro, que era um japonês. Tanto a minha avó como o japonês, os dois pensavam que falavam português, mas não falavam. Mas eles se entendiam. E nessa única sexta-feira, a feira lá era sexta-feira, no Shabat. Alguém tinha que buscar minha avó de carro, porque ela vinha com as carpas vivas. Né? E aí punha na banheira, e eu não sei por que diabo ela dizia que tinha que dar fubá para as carpas, para elas perderem o gosto de lodo. Né? Mas enfim, essa é uma questão. O fornecedor de carpa é um segredo muito bem guardado, não é para qualquer um, não. Isso quando a grana não está meio apertada e a gente não põe carpa e traíra, o peixe preto, né? Fazer o que? A vida é dura. O próximo prato é Yur, que nós vamos experimentar aqui. O caldo dos deuses, a penicilina judaica. Se possível, acompanhado de mandela ou knedel. Novamente minha avó. Minha avó pegava uma mesa dessa aqui, abria a massa. Fininha, uma folha de papel. Aí ela pegava um dedal, crianças, um dedal e via. Um por um. É coisa de avó. E aí ela fritava e ela pegava 2 potes. Um que ela escondia de verdade e um que ela escondia de mentira para a gente achar e comer. Era assim que era. Especificações do Yur. Yur deve vir pelando. Existem diversos tratados de química e física que explicam como elevar a temperatura da água acima de 100 graus. Um Yur verdadeiramente dietético deve ter uma saudável mancha de Golden Schmaltz. Isso é fundamental. Senão não é um Yur. Né? Não perca a oportunidade de explicar como a artrite e a vista cansada dificultam cortar a massa do mandala com o dedal que pertenceu à sua bisavó da Bessarabia. Né? Gente, todos nós já ouvimos essas histórias uma vez na vida. Aqui eu vou fazer uma pausa e nós vamos fazer uma rápida troca de receitas. Eu vou mostrar as receitas. Sim, pede para já ir pondo nas cumbuquinhas, por favor. Eu vou mostrar as receitas dos 2 Yur que a gente vai comer hoje. O de galinha e o vege. Por que o vege? Cada vez mais nas nossas famílias tem gente vege. Eu tenho uma filha que é vege, tenho uma sobrinha e o marido dela que são vege. Quer dizer, não tem jeito. Se eu quiser fazer Yur, tem que ser vege. O Yur que eu vou fazer aqui é um Yur de gala. Eu uso uma carcaça de galinha e uma carcaça de pato. Eu misturo os dois. A gente não pôde fazer aqui porque não se encontrou pato kasher. Então não fizemos um de galinha clássico. Fazer o quê? Eu fico devendo o pato. Vamos lá. Aqui as carcaças de galinha. Houve um tempo que no Ceasa o cara te dava de presente isso aqui. Peguei as carcaças, tirei as peles. Importante isso. Porque é por causa da gordura, porque vocês vão ver o que eu vou fazer com a pele. E os pezinhos. Um clássico. Gente, o pé, ele dá uma textura na sopa que é única. Única. Vocês vão no cabeleireiro e gastam uma fortuna com colágeno. Aqui tem mais colágeno que no teu cabeleireiro inteiro. E ele dá uma textura na sopa que é absolutamente única. Devo dizer que aqui não usaram os pés também. Não tem mais pés, não vejo mais pés. Eu vou no Ceasa, lá tem tudo. Sou Ceasa Caché tá fraca. Não, mas não, agora não vejo, mas Hã? no livro não tem mais pés. Não, eu vou, é que como eu não compro kasher, eu vou no Ceasa. Apresento para vocês o pato. O pato tem uma questão. Você tem que separar os 2 peitos, o magrê. Você não vai desperdiçar o magrê de pato numa sopa.
Aí depois você faz esse magre grelhadinho, lembrando que existem 2 jeitos de servir o magre. Ou ele é rosado ou ele é estragado. Só existem 2 jeitos. E aqui a carcaça do bichinho que nós vamos usar. Juntamente com os seus pezinhos, e eu tirei toda a pele. Aí vai entrar salsinha, louro, cenoura, salsão, cebolinha, um amarrado de ervas, um cravinho que vai preso na cebola. Por quê? Porque senão você perde ele na sopa, ele acaba na garganta do Seder e o Seder termina no Einstein. A gente não quer. Eu pego toda aquela pele, ponho na frigideira, e isso vai derretendo e vira schmoltz com gribane. Ah, meu Deus do céu! Schmoltz com gribane. Você come o schmoltz, você sente as tuas artérias endurecendo. Mas a verdade é que nós todos vamos morrer. Por que não viver bem até hoje? Gente, você pega o schmoltz, frita um ovinho no schmoltz, joga os gribben em cima, sal e pimenta do reino. Meu Deus do céu! Pô, as minhas avós só usavam schmoltz. Uma morreu com 94, a outra morreu com 99. Nossa, tá bom. Não é possível. Não é isso. Isso é uma delícia, gente. Isso é uma delícia. Faz mal? Faz. Né? Serve no restaurante um schmoltz, aí vem o garçom, diz: o senhor deseja algo? Você diz: sim, uma angiografia. Mas é bom pra cacete. Não deixa de usar schmoltz. E o gribben, então, o que é o gribben? É o bacon dos judeus. Né? Ai, que coisa boa. Joguei tudo na panela, fogo baixo, muito baixo. Não pode ferver. Tem que fazer assim, plop, plop, plop. Não pode ferver. E quando ferver? Hã? É quando ferver? Você baixa o fogo. Baixa todo, então. Se você baixa o fogo e ele está nervoso e irritado, desliga o fogo e aí liga bem baixinho. Eu tenho uma tese que o tem que ser feito em cima de um isqueiro. E aí, você faz assim. Você vai servir o que agora, meu anjo? Essa é a veg. Então vocês vão experimentar o Jurveg que está sendo servido, que assim eu posso falando, vocês não ficam com fome. Você põe os legumes com água gelada ou quente? Tudo frio. Tudo frio. Tudo frio aqui, porque se você põe na água quente, eles selam. E eu não quero que sele, eu quero o contrário. Eu quero extrair o sabor deles. Então, não pode ferver. Só plop, plop. E quanto tempo? Foi pro lado da etapa. Pegou a panela, encheu de água, a temperatura ambiente. Não, primeiro, sabe o que eu faço? Eu jogo tudo dentro e completo com água. O tudo são os legumes. Esse não tem o frango. Não tem o frango. Tá. Esse é o de frango. Tá bom. Vocês é que estão tomando veg. Então joga as carcaças e joga todos Os pés, os legumes, tudo. Aí eu ponho água e ponho. Aí vai subir umas chujeiras. Aí eu vou escumando. A colher aqui. Aí que escumar. E paciência, gente. Ó, tem uns que não foram servidos, vocês não se preocupem, isso está na Torá. Os últimos serão os últimos. Vamos lá. Quanto tempo? 3 horas. Galinha mesmo, né? Galinha. Hein? Não é frango. Pode ser frango. Se você mistura com pato, pode. Se você vai fazer só de galinha, é melhor galinha. Tá? Mas galinha anda cada vez mais difícil de encontrar. Galinha caipira também, né? Uma galinha caipira é fantástica. Bom, mas é importantíssimo. Não deixem ferver.
Não, deixe ferver. Coisa bem diferente. Você vai pegar um copo de vinho, um livro, de preferência o meu, vai ler, vai tomando vinho, escuma e fica de olho. Só tem que subir uma bolha de vez em quando. Eu posso falar uma coisa feia para burro, mas vocês nunca vão esquecer. Existe um lema para fazer caldo leve, que é assim: ferveu, fodeu. Pronto, agora vocês entenderam. Você completa com água de vez em quando? Não. Aí o que eu fiz? Quando deu as 3 horas, com 2 horas e um pouco, eu misturo salsão, cebola, cenoura e um ovo. E misturo tudo. Tá? Novo, cru. Cru. Tá. Cruzinho da Silva. Para aqueles que não são kasher, você pode usar até a casca. A casca do ovo ajuda para o que eu quero aqui. E é isso aqui. Eu jogo essa mistura na sopa. Isso chama método consomé. Essa mistura vai solidificar e filtrar. Olha como essa mistura começa a segurar a sujeira da sopa aqui. A sopa sobe por esse buraco, passa por aqui e cai pelos cantos. Isso aqui filtra a sopa. Ela fica claríssima, claríssima. Ó, tá muito bom, viu? Tá bom, o veg? Eu vou explicar o veg para você já já. Aí, olha como ela segura a sujeira, ó. Olha. A essas alturas ela é um consomé já. E ó, o resultado final. Ok? Vamos adiante. Pergunta, não coloca dia. Ag Pesach Sameach. Pode pôr. Hoje é dia de... Agora vocês vão ver o vegetariano. É um filminho que eu fiz para Pesach. 2 ovos separados, 1/4 de Esse é o Kinei de Lachdidio. de 8 a 12 colheres de sopa de farinha de matzá, 2 colheres de sopa de óleo, dio picadinho e noz moscada. Para o iur vegetariano, 2 cebolas cortadas ao meio com casca, 2 cenouras descascadas e cortadas em pedaços grandes, 6 talos de salsão, meio repolho branco, 1 pedacinho de gengibre, 6 cogumelos shiitake secos, 1 pedaço de alga kombu, 8 dentes de alho descascados, 10 ramos de salsinha, 1 folha de louro, grãos de pimenta do reino a gosto, 2 cravinhos que vão espetados na cebola, sal a gosto. Bom, vamos começar com o Kinedel. O bolinho, do qual todos nós temos grandes memórias da infância. Vamos começar com a clara e vamos bater essa bichinha em neve. Um pouco de exercício para o segundo dia de Pesach. Eu separo a clara da gema. Ela pra fazer o deu Kinei. o pontinho de neve. Nós vamos dar um toquezinho de sal, um toquezinho de noz moscada, a gema. Começamos a bater e vamos colocando água com gás devagarzinho. Tudo que eu quero é enfiar a água Óleo. dentro do bolinho. E agora nós vamos entrando com a farinha de matzá até dar aquele ponto de bolinho que você e eu conhecemos. Tá no ponto, meia hora de geladeira. Meia horinha de geladeira para ele dar aquele ponto de bolinho que a gente quer. Não sai daí. Reloginho, meia hora eu estou de volta. Pera aí. Meia hora passou. Olha que massa maravilhosa. E agora nós vamos pôr dio. Uma delícia. Esse Kinei de Lachdidio é uma Um delícia. salzinho. Uma pimentinha do reino. Vamos misturar bem essa massinha. Aí você vai separar, fazer bolinhas. Você deve ter no fogo uma panelinha. O cuiu que você fez,
mas separada do iogurte que você vai servir, ou só com água e sal. Nunca cozinhe o knedel no iogurte que você vai servir. Por quê? Ele vai turvar toda a sopa, ela vai ficar turvada. Direto para a panela. 20, 25 minutos, a gente volta. Enquanto eu cozinho o knedel, a gente vai começar o iogurte. Eu volto já já para te contar essa história toda. A penicilina judaica, o caldo miraculoso da nossa história. Só que hoje tem uma novidade. Eu não vou fazer o iogurte de frango. Vou fazer um iogurte vegetariano. Para fazer o iogurte, uma boa panela. E vamos lá. Meio repolho, salsão, cenoura, gengibre, alho, grãos de pimenta do reino, a cebola com a casca, que ela vai dar uma cor bonita no iogurte, e aqui um truquezinho, e um cravinho espetado nela, para a gente não perder o cravinho na sopa, o cravinho não acabar na garganta do Zeder, e o Seder acabar no Einstein, para dentro. Salsinha e uma folha de louro. E agora a grande pegada desse troço aqui. Um pedaço de alga kombu, compra em casas de produtos japoneses, e um pouco de cogumelo seco. Eu vou explicar isso para você já já. Fogo bem baixinho. Não pode ferver, senão turva a sopa. Em 2 horas de cozimento, no fogo baixinho, isso fica bom. Com 3 horas, isso fica ótimo. Daqui 3 horas eu volto para te mostrar. Não sai daí. É só um borbulhar. Nós estamos completando a 3ª hora. Vamos trazer a bichinha para cá. E agora, a filtragem. Eu uso um coador de café e um chinois. E vamos filtrar essa sopa. Agora é hora de servir. Iogurte vegetariano com knedler de Dio. Uma delícia para o teu Seder, no caso para o segundo Seder, ou para qualquer dia do ano, porque essa receita é uma delícia. Bete avon, bom apetite, Hag Pesach Sameach. Bom, pode. Quando eu comia o bolinho de knedel na minha avó, você tinha que dar aquela mordida, porque o bolinho era encorpado. Eu moro nos Estados Unidos, vem um bolão desse tamanho, molengo. É assim mesmo. Então, Eu vou explicar não, tudo mas vem isso. aqui no Kosher 15, eu experimento. Não, vamos lá, vou te explicar tudo. Eu só quero começar com a questão da alga e do cogumelo. Isso aqui é uma língua humana. E essa é a forma como a gente sente os sabores. O amargo aqui, o sal e o doce aqui na ponta da língua, o ácido e o ácido. Em 1910, um cientista japonês descobriu um 5º gosto, chamado umami, e que é a mistura de todos esses gostos. O objetivo de qualquer cozinheiro moderno hoje é aumentar o umami do que ele está fazendo. Eu quis aumentar o umami dessa sopa por quê? Para aproximar o sabor dela da carne. Por isso eu usei a alga e usei o cogumelo seco. São grandes repositórios de umami. O que tem umami? O tomate, os queijos secos, o leite materno tem quantidades absurdas de umami. Por quê? É um sabor que agrada muito as pessoas. E a natureza, em sua enorme sapiência, o que fez? Pôs algo que deve agradar a criança no leite materno. Aginomoto, glutamato monossódico, é umami puro. Ah, mas aginomoto faz mal. Quem falou? Por que faz mal? É o sal. Um é cloreto de sódio, o outro é glutamato de sódio. É um sal.
ele faz tanto mal ou tanto bem como o sal. Ah, porque os americanos inventaram até a síndrome de GSM, que é o glutamato monossódico. Sim, só para responder aos americanos, bullshit. Os americanos são os histéricos. Não tem, o glutamato monossódico não faz mal nenhum. Eu uso na comida da minha neta e nenhum de nós dois morreu até agora. Isso é completa besteira. Então é por isso que eu ponho o cogumelo seco. A alga kombu, notadamente cachera, é quase impossível de achar no Brasil. Vocês aumentem a quantidade de cogumelo seco. Vamos à questão da leveza do bolinho. Qual que é o bolinho perfeito? É aquele que você solta no ar e ele flutua, ele não cai. Ninguém atingiu essa perfeição ainda. Mas você pode fazer algumas coisas em prol dele. Eu mostrei algumas aqui. Separa o ovo, bate a clara em neve e aí mistura. Usa água com gás. Né? Dilui o mar, quer dizer, é muito bom enrolar o bolinho quando a massa fica mais durinha, mas também ela fica mais pesada. Com ela mais mole. Você foi para os Estados Unidos e recebeu um Knödel desse tamanho, isso, numa deli. Sim. Né? Por quê? A última coisa que eles são é kasher. Então eles usam uns truquezinhos para melhorar isso, como por exemplo usar óleo e coisas assim. A gente também pode usar. E tem isso. O Knödel que é feito pronto fica mais macio. Para grande demérito de nós que fazemos Knödel em casa. Mas eu gosto que ele é molengo. Ele é quase desmanchando. É horrível. Eu gosto da mordida. Então faz desse jeito. Usa clara em neve e água com gás. E uma outra coisa legal é rechear o Knödel. Faz um Knödel e põe um pouquinho de ameixa seca. Ou um Knödel com nozes trituradas. Ou esse cundil que eu fiz aqui. Algumas delas em Nova York faziam Knödel com fígado de frango frito dentro. Ai, era uma delícia. Cebola frita. Cebola frita fica boa até com pedra moída. É uma coisa de louco. Se a massa ficar na geladeira de um dia para o outro, ela vai ficar dura. Vai. Quase. O último pacer virou se uma. Se você jogar na testa de alguém, mata. É dura. Diminuir o tempo de geladeira deixa a massa mais líquida. Ela é pior para enrolar, mas o bolinho fica mais fluffy. Olha que coisa linda. Fluffy. Vamos mandar? Mandamento número 7. A seguir deve vir um bom tzimes ou um belo frango assado recheado e saladas que você pediu para as noras trazerem. Porque afinal de contas, salada não dá trabalho, mas também não dá cavote para ninguém. Esse é o grande momento para um comentário sobre os povos que passam fome, para envergonhar o que se entupiram de gefilte fish e ur. Tá? Sempre, mas sempre mesmo, faça um prato a mais do que os convidados esperam ou podem comer. Esse é um outro mandado. A minha avó era especialista nisso aí. 9. Desculpe. Se estiver calor, feche as janelas por causa do pó e da fuligem. Se estiver frio, abra-as por causa da fumaça e do cheiro da cozinha. Isso a minha avó era especialista também. Nunca, mas nunca mesmo, esqueça de no final da refeição conjecturar em voz alta se Deus vai lhe dar a felicidade de, apesar de todo esse sofrimento, preparar as próximas ceias e jantares. Esses são os 10 mandamentos. E se a gente não faz exatamente assim, a gente se comporta exatamente assim, e não adianta vocês dizerem que não, porque é mentira. A gente faz isso, né?
Quem que é aqui que encomenda outra coisa para as noras que não seja salada? Isso é um clássico. Porque é isso, não dá trabalho, mas não dá cavote também. Ora, as bolas. Tá? Estamos entendidos? Então vamos pro final disso. Agora, apesar de todos esses suras e nisguites, fique sabendo que sua família te ama do jeitinho que você é. E se você atrever-se a mudar, vão pensar que está doente. Quanto a nós, Idishemames, bem, nós sabemos que por trás de todos esses mandamentos está o maior de todos os segredos, que é o amor e o carinho através de cada refeição. O amor e o carinho que, através de cada refeição, cada comemoração, tentamos passar a nossos descendentes, como nos ensinaram nossas mães. Isso, no fundo, é o que se resume. A religião judaica, sem a menor sombra de dúvida, no mundo ocidental, e talvez até no mundo inteiro, é a que mais mistura comida com as suas celebrações. Não existe outra religião que a cada celebração tenha as suas comidas específicas, as suas receitas, os seus costumes e tradições alimentares. E aí, chamar-me, ou quem de direito, é a guardiã desse processo. Existe um livro belíssimo, brasileiro, que chama A Cozinha Judaica da Maria. Vocês já ouviram falar desse livro? Já. É um livro que mostra o quê? Que várias primeiras gerações de judeus imigrados tiveram uma empregada, a Maria, que aprendeu com a primeira geração as receitas. Porque as segundas e as terceiras não se interessaram por isso. Essa primeira geração, e a Maria vira o repositório de receitas judaicas da família. Inclusive, ela passa a ensinar as moças as receitas. A minha Maria participou disso, a Vilma. A Vilma trabalha comigo há 25 anos. Ela, inclusive, dá aula comigo, ela me auxilia nas aulas. E eu posso dizer uma coisa, ela entrou em casa, não é que ela não sabia o que era comida judaica, ela não sabia o que era um judeu. Hoje o Kneideler dela é 20 vezes melhor que o meu. O Yur dela dá de 10 no meu. E por aí vai. Gente, o que eu tinha me proposto a contar e a brincar um pouquinho com vocês hoje à noite era isso. Contar um pouco sobre o mito da mãe judia, como ele começou e como ele morreu. Né? Como ele ficou só a lembrança de um mito. Né? Falar das receitas e passar esses 10 importantíssimos mandamentos que toda Yiddish Shemame tem que respeitar, né? E passar para sua filha somente no leito de morte. Então é isso, pessoal. Muito obrigada.